Jesus caminha sobre as águas. Depois de um dia de muitos milagres, Jesus se despede da multidão e pede aos discípulos para irem de barco para o outro lado do mar. Jesus disse que ia ao monte orar, queria ficar a sós com o Pai, depois ele os encontraria. Já era noite e o barco estava no meio do mar, as ondas fortes, quando então os discípulos avistaram alguém caminhando sobre as águas. Se assustaram e disseram: "É um fantasma!" Jesus logo lhes disse: Não temas, sou eu. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo andar sobre as águas. Jesus respondeu-lhe: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Então ele disse: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu suas mãos, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Vocês gostaram da historinha de Jesus caminhando sobre as águas? Então, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus se despede da multidão e pede para os apóstolos pegarem um barco e ir para o outro lado do mar, né? Ele ia ao monte orar, falar com o Pai, e que logo depois ele encontraria os apóstolos. E o que aconteceu? Acabou anoitecendo, né? E os apóstolos viram uma pessoa caminhando no mar. Acharam que era um fantasma. Eles se assustaram, porque nunca ninguém tinha andado, né, no mar. Aí Jesus falou que era ele, né, que não era para eles se assustarem. E aí Pedro perguntou para Jesus, se ele pediu para Jesus: Senhor, se quiseres que eu vá, eu vou. Então Jesus disse: vem, né? E Pedro, ele chegou a caminhar sobre as águas. Aí, num certo período, ele se assustou com um vento. E o que aconteceu? Ele começou a afundar, né? Isso acontece com a gente também. Muitas vezes, bate o vento do desemprego, bate o vento da tristeza, bate o vento da doença. E o que acontece? A gente também se desespera. E o que acontece? A gente começa a afundar, a gente vai perdendo a fé, né? Então, o que ele fez? Pedro pediu: Senhor, me ajuda. E o que Jesus fez? Jesus o ajudou. E é isso também que Jesus vai fazer por nós, né? Então, quando bater qualquer vento, que a gente começar a afundar, temos logo que pedir o socorro do Pai, porque Ele está ali pronto para nos ajudar, assim como Ele fez com Pedro, tá bom? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: "Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade." Marcos capítulo 9, versículo 24. Em Marcos 9, 24, o que fala lá? Que um homem, ele tinha um filho, até na Bíblia fala que é um menino lunático. Quais sintomas que ele tinha? Ele rangia os dentes, espumava a boca. E esse pai levou o filho para os discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram ajudar o menino. Então, esse homem pediu para Jesus: Senhor, cure o meu filho. Os seus discípulos não puderam ajudar ele. E Jesus diz assim: geração incrédula. Por quê? Porque se os discípulos dele crescem, eles conseguiriam curar o menino, né? Então, eles não conseguiram. Jesus então pediu para o homem: traga ele até mim. E o homem trouxe o garoto até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: se você crê, ele será curado, né? Então, lá na passagem fala:
o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajudai a minha incredulidade. Por quê? Porque ele crê, mas pede para Jesus, né, reforçar a fé dele, ajudar a sua incredulidade, né? Então essa passagem ela é muito orientadora para nós, porque nós também temos que pedir para o Senhor na hora de fraqueza, né, para o Senhor nos ajudar, para o Senhor aumentar a nossa fé, que a fé da gente, ela se abala mesmo, mas o Senhor, Ele nos ajuda. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, versículo 5. 17:5, Jesus conversava com seus apóstolos e dizia para eles: se o teu irmão pecar contra ti e te pedir perdão, perdoa-o. Aí ele fala mais ainda: se durante o dia 7 vezes o seu irmão pecar contra ti e 7 vezes eles se arrependerem e vierem te pedir perdão, perdoe-os 7 vezes. Aí um dos apóstolos fala para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque é muito difícil, né, gente? É muito difícil, mas nós temos que estar perdoando sempre, assim como Jesus nos ensinou. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João, capítulo 20, versículo 25. Em João 20, 25, quando Jesus aparece para os discípulos logo após a ressurreição, Tomé não está presente. Então, quando os discípulos falam para ele que Jesus apareceu, o que Tomé diz? Que ele só acredita se ele vê nas mãos do Senhor a marca do prego, dos cravos, né? E no versículo 29, Jesus reaparece novamente para os discípulos e Tomé está presente. Aí Jesus chama Tomé e fala para ele: Tomé, pode tocar nas minhas feridas. Então ele fala para Tomé: você está crendo porque está vendo. Bem-aventurados serão os que crerem e não verem. Então isso hoje serve muito para a gente, né? A gente crê e não vê. O que significa isso? Isso significa a nossa fé. É isso que eu quero deixar para vocês. Tanto a passagem de Pedro, quanto a passagem de Tomé, quanto a passagem do pai do menino lunático. Então, todos ali estavam com a fé um pouco abalada, mas pediram para o Senhor fortalecer a fé deles. E é isso que nós temos que fazer também, todos os dias, né? Pedir para o Senhor estar fortalecendo a nossa fé, nos dando mais fé. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Então...